Sim, e o teu pai, falando aí da tua experiência com o teu pai lá, como é que foi essa convivência também dentro da empresa e Foi fora, né, muito cara? curta, né? Eu tive, assim, pouquíssima relação de trabalho com meu pai. Porque, vamos lá, eu entrei na faculdade em 89, devo ter começado na empresa em 1990. Uhum, Então eu tive de 90 a 93 com ele. Mas nesse intervalo eu também passei um ano fora da empresa. Eu fui chamado por um professor meu da faculdade hum, para trabalhar com ele. Ele tinha uma consultoria, que era uma área que eu gostava muito, que era de custos. hum. E aí eu fui sair do estágio e fui trabalhar com ele esse um ano. Ou seja, eu tive 2 anos de convivência de trabalho com meu pai, sendo que a época que eu fiquei com ele na empresa, eu fiquei lá na parte industrial, lá dentro. Eu mal encontrava com ele, não fiquei assim na área administrativa, nas decisões, participando de nada. Eu fui só mesmo aprender o processo produtivo. Então eu tive muito pouca experiência Porque passou pouco profissional tempo. com meu pai, sabe? Quant- Infelizmente. quantos funcionários tem lá hoje, a Montejo? Hoje a gente tem 430, mais ou menos. 430. Ah, detalhe, pessoal, também, que é o primeiro do segmento texto que eu recebo aqui. Primeiro do segmento. Eu acho que é. De indústria, com certeza é o primeiro. Eu recebi as meninas que têm loja e que terceirizam, né, para facções, Sei. as meninas da Laço, de outras empresas, né, mas de indústria é a primeira. E Mas com certeza é a mais antiga, né, do setor, em é, atividade. é a mais antiga, Sim. é, porque é um setor realmente muito que exige uma mão de obra também muito grande, né, também. É. Intensivo de mão de obra, Intensivo. intensivo de capital. É bem. Tudo caro, equipamentos caríssimos. E o foco lá de vocês hoje, o que que é? Os fios. Hoje a gente tem uma planta, né? Nós, se quiser voltar um pouco atrás, Ah, a empresa começou em Aracati, a primeira unidade foi lá, que é desse a do fundação. Genro do Barão aí. A primeira unidade foi lá. Ah, Depois a segunda unidade foi ali na Parangaba, ali perto do Bavião, que é também um local bem conhecido, chamava Cotonifício Leite Barbosa, é. né, que é assim, bem tradicional. E depois, meu avô e na sequência meu pai, nós chegamos a 5 unidades. Olha, Eram cinco santas. Todo mundo também, essa história todo mundo gosta, o porque que é? eram 5 santas, os nomes das unidades, né? Era Santa. Santa Teresa em Aracati, Ah, era Santa Lúcia ali na Duque de Caxias, aí tinha a Santa Rita no Mudubim, calma aí, Santa a Teresa, Santa Lúcia, Santa Teresa, Santa Lúcia, Santa Rita, Santa Rita. a Santa Cecília, que é o próprio Cotonifício Leite Barbosa, essa que foi a segunda unidade, Ah, e a última unidade, que é a que a gente mantém até hoje, é a Santa Inês. Santa Inês. Que fica No Henrique Jorge. Henrique Jorge. Essa, a Santa Rita, que era no Mundubim, é isso? Santa Rita no Mudubim, é. Era uma fábrica de algodão hidrófilo. Já era um subproduto das outras fábricas, ia para lá para beneficiar e virar algodão de farmácia. Ah. Engraçado que era tudo dentro da cidade, né? Santa, Sim, tinham a em Aracati e as outras 4 todas dentro da cidade, porque todas elas foram antes do Distrito Industrial, não existia Maracanã na época. sim, então. Maracanã é da década de final de 70, né? Pois é. A última unidade, que é a que a gente está hoje, a Santa Inês, ela é de 73 a inauguração. 73. Tá fazendo 40 anos, né? Tá Ah, tudo data redonda, né? 50 anos, né? 50 anos. 50 anos. É, muito tempo. E
Conta aí, compartilha um pouquinho aí da infância, cara, como era a infância com teu pai, as lembranças, né? Falar um pouco aí como é que era essa parte pessoal de vocês, né? Da família Leite Barbosa, família gigante, né? Acho que tu não tem nem a Demais. mínima noção de quantos primos tem. Não, hoje não, mas naquela época na época da infância, a nossa geração, assim, a gente convivia muito. Lá na vila, né, na casa da minha avó, a gente sempre ia, encontrava todo mundo. A gente, assim, os primos de terceiro grau, a gente conviveu bastante. Hoje, a geração seguinte, ou então os mais novos dessa mesma geração, é que a gente eu perdi um pouco o contato, assim. Tem uns que eu nem sei o nome, se passar assim eu não conheço, mas a turma da minha geração, a gente era bem animado, viu, ali na vila. A vila ali, a vila, pessoal, fica para quem está ouvindo a gente, assistindo, fica ali, vixe, Maria, ali, em frente à universidade, né? Do direito, né? Eu não me Praça lembro. da Bandeira. Na Praça da Bandeira, pronto, Praça da Bandeira. Que hoje a casa é tombada, né? Acho que é a prefeitura, né? A casa da minha avó A casa do Barão. foi desapropriada. Foi Era em algum órgão da prefeitura. A aí casa as do casas Barão, da vila, né? a casa do também. Barão é a da frente. Acho que Já teve até casa cor lá. teve, Teve uma casa cor, teve. me lembro. Até fui, foi muito bacana lá. Muito interessante a história ali. E eu não sei se virou um museu, um centro cultural, alguma coisa assim na prefeitura. E na minha infância mesmo, o que me marcou mais assim eram as nossas férias em Belo Horizonte, que a gente ia todas as férias, primeiro dia de aula, a gente ia e voltava no último, primeiro dia de férias a gente ia e só voltava no último dia de férias, em Belo Horizonte. Quando a gente só não ia quando meus primos de lá vinham pra cá. Tinha esse... E tinha muito, a família de lá é muito grande também ou não? Não como a daqui não, mas a gente tem assim, na verdade mais tem uns primos de terceiro grau, mas tem os nossos primos legítimos lá também, que eram como se fosse todo mundo irmão. Era muito legal. Também as lembranças da serra, né, que a gente conversou aqui mais cedo. Fala aí da serra aí, do sítio. O sítio do teu pai eu acho que é tão antigo quanto do papai. Não sei qual é o ano lá. Pois é, eu não vou saber te dizer o ano Mas certo, Silvana mas tá a aí, Silvana não era nascida ainda. A Silvana não era? Não, quando a gente foi a primeira vez, eu fui com meu pai, a gente foi acampar. Ele comprou aquela parafernália toda de barraca, de mesinha, de cadeira, de fogão. E a gente chegou lá, eu acho que é esse, é um corretor lá, mostrou onde era. A gente teve que capinar o terreno lá para abrir um buraco assim para armar a barraca. O mato estava alto. Me lembro demais desse acampamento. Assim, não tinha nada, né, naquele sítio. Aí ele comprou e foi fazendo aos poucos. A gente ainda foi muitas vezes acampar. Depois ele construiu a casa do morador e a gente ficava nessa casa enquanto ele construía a casa maior. A casa grande foi inaugurada, acho que a Silvana tinha acabado de nascer, que eu lembro de um episódio que a gente estava lá ainda em barracas, no lugar que era a casa, e aí teve uma chuva horrível lá, o morro começou a desabar e meu pai e minha mãe pegaram a gente e colocou dentro do carro. A Silvana era recém-nascida. Aí a gente foi embora lá para a casa da minha... morador? Lá pro casarão, na casa da minha tia Carmen. Sim. Pra Casa amarela se lá. refugiar lá, casarão. E aí quando a gente ia, o rio que cortava a estrada tava tão cheio que não dava para passar. Aí nós dormimos dentro do carro, esperando o rio secar, raio, trovão. Eu lembro que foi uma noite de terror. Também não esquece jamais. Emoções.